Então, obrigado, Ciro, por vires aqui ao Parlamento Europeu. Bem-vindo. Acho que é fundamental estarmos aqui para debater a relação entre o Brasil, a União Europeia, mas antes de mais eu queria dar uma palavra que soubemos há pouco, portanto, soubemos uma notícia muito infeliz, a passagem do nosso querido amigo David Miranda, que eu tive a oportunidade de conhecer apenas virtualmente, mas fiz ainda uma ação com ele em preservação do meio ambiente, onde participaram várias personalidades, nomeadamente a Anitta, Daniela Mercury, portanto, uma série de políticos também de uma gama bastante alargada de espectros e, portanto, uma pessoa que eu apenas conheci virtualmente, mas tive uma excelente relação, um excelente ser humano, um magnífico político que veio de um background muito difícil, mas que se ingrou, que tem uma família maravilhosa e, portanto, acho que a primeira mensagem que nós deveríamos dar aqui é de carinho à família e preservar a sua memória e o excelente trabalho como ser humano e como político que fez. Bom, eu que agradeço o deputado Francisco Guerreiro, que vou chamar de Francisco, porque tem para além de um imenso respeito, um afeto e uma gratidão muito grande por todas as menções e por essa oportunidade que me dá de me convidar de vir até cá ao Parlamento Europeu. De fato, começamos a nossa conversa no momento de uma notícia muito triste, mas você, com a sua delicadeza e sensibilidade, faz essa menção que me permite também mandar para o Glenn Greenwald e para os seus meninos, os 3 meninos, um abraço muito forte. O David sofreu muito, o que não merecia, passou muitos meses no hospital e talvez para algum conforto da família, talvez ele tenha repousado. Enfim, mas o Brasil perdeu também um jovem promissor talento, era um homem das boas causas, era uma pessoa comprometida com a luta contra as gravíssimas injustiças que são a característica mais grave da sociedade brasileira, um homem corajoso. Enfim, eu também estou de luto e faço essa homenagem ao David Miranda. E recordar também que ele era um grande defensor dos direitos animais, portanto também com um coração gigante. Portanto, na casa dele havia mais de 10 cachorros. É uma pessoa fantástica, portanto... Eu era amigo dele mesmo, sou amigo do Glenn, enfim, estive na casa deles mais de uma vez. É uma grande perda para todos nós, mas nós seguimos com o seu exemplo político e de cidadania, que certamente nos marcará por muitos anos vindouros. Vamos agora focar-nos aqui num debate que foi um dos grandes debates e argumentos e temas na sua candidatura presidencial, que foi a desindustrialização do Brasil. Nós temos agora conhecimentos através de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que o Brasil se desindustrializa a um ritmo alarmante e que o setor primário, nomeadamente do agro e dos minérios, tem cada vez mais peso na economia brasileira. Curioso que na União Europeia nós estamos exatamente a fazer o caminho inverso. Portanto, nós temos uma nova estratégia para a reindustrialização, que inclui, obviamente, um caminho difícil de nós verificarmos a nossa indústria, seja ela a indústria pesada, seja ela a vários níveis, a nível energético, agroalimentar, se bem que a nível agroalimentar há um pouco mais de conservadorismo, mas mesmo assim todos os setores da economia da União Europeia estão a transitar para essa economia descarbonizada e a industrialização também tem que partir desse processo. Portanto, existe um processo de reindustrialização da União Europeia e parece-nos que não só os dados confirmam o que o Ciro já partilhava na campanha, que é uma estratégia falhada do Brasil. E aqui veio o hashtag do Ciro avisou, que nos parece que se concretiza com os dados. Da sua previsão, era expectável que existisse esta continuidade do modelo económico e social baseado nestes setores? Poderia-se fazer diferente? Eu sei que sim, porque eu acompanhei muito a campanha e os dados que lançou para termos um debate, ou para a sociedade brasileira ter um debate mais alargado e curiosamente vai contra o processo que nós estamos a fazer aqui na União Europeia. O que é que está a falhar? O Brasil, meu caro Francisco, segue para o futuro, não é? Sem nenhum projeto, nenhum plano, nenhum mapa. Não há objetivos nacionais, estratégicos. E quando há um plano, objetivos táticos, orçamentação, quanto custa, quem vai fazer, divisão de tarefas, você pode então entender, não é, o tamanho do desafio, a praticabilidade dos prazos que vão ser praticados e quanto vai custar isso fazer, qual é o papel da iniciativa privada, qual é o papel da iniciativa pública, que papel a poupança internacional pode desenvolver nessas coisas. Não há nada disso definido no Brasil. E isso eu creio que já é tempo da gente afirmar, é um fracasso da democracia.
Porque o Brasil tem uma baixíssima tradição democrática, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? O Brasil tem uma história autoritária, não é, que vem de muito longa nomeada, mas cujos lapsos mais relevantes são um projeto nacional desenvolvimentista que foi liderado por Getúlio Vargas, que tirou o Brasil praticamente do nada e nos transformou na 15ª economia industrial do planeta, o que não é pouca coisa para um país tropical que vive abaixo da linha do Equador, com todas as contradições, não é, e tal. E hoje o Brasil volta a ter como a sua indústria como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto, de o que tínhamos em 1908. E isso não é uma alternativa possível. Por quê? Porque a sociedade brasileira, complexa, heterogênea, repartida em classes como não há nada parecido no mundo, né? Talvez em alguns rincões da África possa se encontrar similitudes, mas o Brasil é mais grave o argumento porque nós temos os potenciais folgados em todos os planos que você queira imaginar. O Brasil tem capacidade, ou tem 10 portas de saída, 20 portas de saída. O que está fracassando é a elite política, não é? Mas eu digo que nós não temos alternativa por uma circunstância prática, todo mundo vai entender. Nossa sociedade aspira os modos de vida modernos, não é? Toda a garotada pobre do sertão do Brasil ou das periferias do Rio de Janeiro ou de Fortaleza conhecem o que há de estado da arte em matéria de telecomunicações, de acesso a games, etc, etc. Tem um legítimo desejo de consumir isso e não tem renda para isso. E é absolutamente ilusória a crença de uma certa elite brasileira que domina a nossa política, inclusive naquilo que se chama de esquerda, que é uma grande traição que há no Brasil, não é? Você tem uma crença de que é possível pagar esse modo moderno de vida, ao que a nossa sociedade quer acessar, com uma economia primarizada, com, sabe, petróleo bruto, minério in natura e produtos da agropastoris. Isso é uma ilusão que ciclicamente se renova, como agora se renovou no Brasil, e que vai acabar em tragédia novamente. Nós também, quando aqui na União Europeia, nós entramos com mandato em 2019 sobre um grande foco em questões climáticas e, portanto, era impensável na Comissão Juncker e na Comissão Barroso nós falarmos das questões ambientais como falamos hoje em dia, neste ciclo político. E também o setor agroalimentar fez grandes alterações, ou está sob grande pressão para fazer grandes alterações para descarbonizar e para incluir os impactos que tem no meio ambiente, com a emissão de gases de efeito de estufa, nomeadamente a pecuária com metano, a degradação dos solos, a própria destruição da biomassa e da biodiversidade, dos aquíferos, a gestão da água, que, por exemplo, para um país como o meu, Portugal e na Península Ibérica, em geral, é um bem ainda mais valioso e, portanto, em Portugal, para termos uma perspectiva, cerca de 70% da água da água doce potável é utilizada para a agricultura e pecuária, portanto tem um peso fundamental a agricultura e a pecuária no modo de nós gerimos os recursos, e a União Europeia tem feito esta transição. Podemos questionar a rapidez e a celeridade e aqui há algumas nuances que existem, mas nós temos efetivamente esta percepção que até o setor agrícola precisa de internalizar custos. Tudo isto também interligando com o bem-estar animal, curiosamente. Portanto, nós estamos num patamar de discussão política em que reconhecemos os factos inegáveis pela ciência, exceto alguns fanáticos que são negacionistas, claro, e portanto aí não há muito a fazer, mas de modo geral reconhece esta importância. No Brasil parece-me que também não existe essa estratégia e essa visão. Porquê? Nós na União Europeia temos a política agrícola comum, que são cerca de 28% do orçamento da União Europeia. Estamos a falar de cerca de 360 mil milhões de euros que são direcionados no período de 7 anos para a produção de produtos agrícolas. Tudo o que nós comemos, portanto, é financiado direto ou indiretamente com este dinheiro, mais ajudas nacionais, mas que tem um grande impacto no modo como nós consumimos os nossos bens alimentares. E temos uma estratégia, que é a estratégia do prado ao prato, que nos diz que nós temos, nestes períodos também, reduzir o número de pesticidas, melhorar a biodiversidade, termos regimes também com o financiamento público que nos beneficiam e beneficiam, nomeadamente, o pequeno e o médio agricultor, a ter esta ajuda para não produzir simplesmente em intensividade e ter aqui algum modo de rotação de culturas. Portanto, existe aqui uma série de mecanismos.
parece-nos que esse debate ainda não existe no Brasil. Estou correto? O que é que falta também para haver estas métricas, estes objetivos, também no setor agropecuário e se calhar não estar tão preso à grande indústria e a diversificar mais para o pequeno e médio produtor? Deixa eu ver se eu consigo explicar para todo mundo que está nos acompanhando esse imenso e adorado, essa imensa e adorada esfinge que se chama Brasil. Não é? O Brasil, como eu lhe disse, não tem projeto. Hoje falta projeto, nós estamos puramente reativos aos problemas do dia a dia. E é uma sociedade, como eu já tive a oportunidade de falar aqui, muito fragmentada, dramaticamente fragmentada. Então você diz, não há esse debate no Brasil. Isso não procede, porque esse debate há. Porém, ele está confinado quase com a característica de um debate identitário. E esse é um erro daqueles que, defendendo os valores corretos, não percebem a necessidade política inadiável de democratizar esses valores. Então vamos tomar concretamente o exemplo da Amazônia, que o mundo inteiro olha para lá, né, uma carga muito grande de ilusões, de preconceitos, de dogmas, enfim, e são poucos as opiniões qualificadas no mundo que compreendem a contradição da Amazônia. No Brasil também. A Amazônia é um território maior do que a Europa Ocidental. O que nós chamamos de Amazônia legal, só brasileira, é maior do que aquele imenso continente europeu da Europa Ocidental. E vivem ali 40 milhões de pessoas. Não é uma população parecida aí com dos grandes países da Europa Ocidental, né? França, por exemplo. Bom, quando nós entramos na compreensão do problema da Amazônia brasileiro entre São Paulo, Rio de Janeiro, onde vive a nossa elite, fazendo um resumo caricato, e Brasília, onde se tomam as decisões, não há também a inteligência do problema real da Amazônia. Quando você vai para a Amazônia, como eu conheço com a grande profundidade, com detalhes, você vai ver ali uma terra de ninguém, 40 milhões de pessoas que foram ensinadas, por regra, que a floresta era uma inimiga a ser queimada para substituir-se pela modernidade da produção. Isso foi política pública 30 anos atrás, ontem. Ontem. Um cidadão que migrava do Rio Grande do Sul ou do Nordeste para viver na Amazônia só tinha o papel da terra dado pelo governo brasileiro, se provasse que desmatou e queimou. Há 15 anos para cá, nós estamos falando de 30, de 15 anos para cá isso virou crime de lesa pátria. Eles não compreendem isso, por quê? Porque não foi dado a eles o direito de compreender que aquele equívoco do passado tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido o quanto antes, não é? Mas isso só será corrigido com uma política de grande fôlego. Que eu sistematizo de uma forma conceitualmente simples, mas não está acontecendo no Brasil. Qual é o conceito que eu advogo? O Brasil precisa de um projeto nacional. Para ser um projeto assentado na nossa realidade, ele precisa compreender as diversidades regionais do Brasil. Eu venho do semiárido, eu venho da Caatinga, um bioma absolutamente sensível que também está em destruição. O mundo nem sabe sequer que existe, há um processo de desertificação em ocorrência nesse semiárido, porque é o semiárido de maior densidade demográfica do mundo, com um regime caprichoso, com solos absolutamente estranhos, o que nada diz da Amazônia. Dentro da Amazônia, se você olhar, por exemplo, o solo do Amazonas, do estado do Amazonas, ele é arenoso como o Saara. O Pará já tem solos argilosos, o que também demanda um conhecimento um pouco mais elaborado. Onde é que vai se elaborar isso? Primeiro, numa grande questão que é ordenamento territorial. Deixa eu dizer com grande constrangimento, mas como quem sabe que a Europa pode, e só a Europa pode nos ajudar. Com tecnologia, com inteligência, sabe, com pessoas como você, que olham o Brasil com respeito e não com essa visão, né, neocolonial com que alguns ali ainda pensam que podem olhar, enfim. E o Brasil sabe disso. Então nós precisamos da Europa, de ganhar a opinião pública europeia. E aí você tem um Fundo Amazonas. Olha, qualquer dinheiro que se colocar nesse Fundo Amazonas que não for para forçar um ordenamento territorial, vai jogar no lixo. Vai reforçar as práticas que, no limite, vão acabar com a Amazônia. Não há nada que faça-se na Amazônia hoje contra o Amazônida. Não é possível fazer. Então, primeiro, ordenamento territorial. Com o ordenamento territorial, nós temos que fazer aquilo que nós chamamos de zoneamento econômico e ecológico.
Então você vai definir com clareza no território, e aí sim com capacidade de enforcement, com a estrutura de comando e controle moderna, que não, enfim, que seja capaz de organizar isso no território, você vai dizer aqui pode, aqui não pode. E a grande tarefa, essa que é uma tarefa de fôlego, é reconversão produtiva, em que todo esse imaginário de que ganhar dinheiro, ficar rico, é depredar a floresta, é queimá-la, botar boi, depois tentar em uma monocultura de soja, é o oposto. A floresta em pé vale muitas vezes mais riquezas práticas, materiais, do que assim destruída once and for all. Mas isso exige uma reconversão das pessoas. E ali nós temos alternativa. Toda uma economia de base biotecnológica que vai desde a biomassa para a energia, passando por uma cosmética encantadora, que podia ser, né, a cosmética preferencial dos metrosexuais e dos homens e mulheres da Europa. Isso é uma decisão que as pessoas vão tomar, mas o governo precisa fazer as pessoas compreenderem como se faz essa nova cosmética, uma nova química, uma nova farmácia, né, de base biotecnológica. Isso é extraordinariamente enriquecedor, mas não está acontecendo quase nada, a não ser iniciativas individuais, esporádicas. Não é nenhum compromisso hoje dos tomadores de decisão a nível central do poder no Brasil. Porque ali, inclusive, se serva uma visão romântica, não digo que não seja bem intencionada, mas de que é possível tratar esse complexo problema, sabe, reprimindo o negócio econômico, como eu já lhe descrevi, ou chamando o povo para uma espécie de extrativismo romântico, medieval, dos tempos em que era... Enfim, isso não é mais possível. Pois, e existe aqui também, da nossa perspectiva, uma ideia de que nós temos uma opinião sempre muito bem formada sobre a Amazónia, mas esquecemos também do papel que nós temos nas nossas próprias florestas. Portanto, eu venho de Portugal e é um país que sistematicamente é afetado por fogos, por destruição de grandes zonas florestais. Nós temos grandes dificuldades em manter uma floresta biodiversa, portanto tem muita pressão das bioculturas e, portanto, aí eu relaciono com esta ideia de que a Europa também tem que olhar muito para o exemplo que tem tido ao longo dos anos e tentar não ter esta visão colonialista e muitas vezes de superioridade moral. Eu acho que o que disseste, Cira, é muito fundamental e importante, que é esta transferência de tecnologia, de conhecimentos, mas tem que haver efetivamente esse plano, portanto, e aí parte efetivamente do governo brasileiro, não é? Estamos a falar diretamente do Brasil, sendo que a Amazónia não é geograficamente apenas do Brasil, mas grande percentagem está sob a influência do Estado brasileiro. E essa falta de perspectiva até de como é que nós fazemos essa regeneração da biodiversidade, essa inclusão das populações, e que eu assumo que até sejam bastante construtivo se nós fizermos esse trabalho com as populações, porque a retiramos também força ao narcotráfico. Ou seja, como disse também em algumas declarações na campanha, por dificuldade de acesso, por dificuldade de outras fontes de financiamento, algumas destas áreas estão sob a influência, direta ou indireta, de grandes redes de narcotráfico. E esta importância de nós ajudarmos, através do Fundo da Amazónia e através de ajuda direta ao governo brasileiro, de planificarmos, ajudarmos, essa planificação que é brasileira, para mim parece-me fundamental. E vai desembocar aqui num tema que nós estamos a debater muito, e vamos debater aqui também nesta semana, que é o acordo da União Europeia com os países do Mercosul, em que o Brasil, claramente, pela sua ascendência, tem um papel preponderante. Aliás, o governo Lula tem feito uma campanha de sedução por alguns Estados-membros, nomeadamente a Espanha, esteve agora há pouco tempo com Sánchez, para que se aprove este acordo. O trabalho da Comissão Europeia está em tentar garantir que em alguns anexos do acordo se consiga vincular melhor a parte dos direitos das comunidades indígenas e da preservação da biodiversidade. Porém, será sempre um anexo, é questionável se é juridicamente vinculável, existem muitas dúvidas legais. Em que é que este acordo poderia ou não melhorar? O que é que está a faltar? Como é que este acordo pode ser efetivamente justo? Sobretudo o contexto histórico em que nós temos uma dívida histórica para com o Brasil, para com os países da América Latina, da América do Sul. Como é que este acordo poderia efetivamente ser benéfico para ambos?
Um breve comentário sobre a sua introdução no assunto anterior ainda, só para iluminar a discussão, e é importante para um brasileiro de boa fé como eu, né, que muitos europeus compreendam a verdade brasileira fora dessas discussões extremamente ideologizadas e radicalizadas e superficiais que infelizmente infernizam de lado a lado a discussão. Só por termo de comparação, a poderosa agricultura brasileira e poderosa pecuária brasileira, atualmente, pelo tamanho do nosso território, ocupam menos de 8% do nosso território. O que eu não quero aqui relativizar, porque há pontas muito sensíveis do território que não podia ser ocupado nada, eu apenas estou dizendo. E apenas para comparar, a Alemanha ocupa 42% do seu território com atividades agropastoris. Isso é uma comparação prática para encadear o raciocínio. E tem a ver com a sua questão. Eu defendo sempre as coisas com a complexidade que elas merecem. E muitas vezes por isso não sou bem entendido. É mais prático entre os demagogos falar de forma telegráfica, enfim, eu repetir aquelas coisas que todo mundo fala sobre o Tratado União Europeia-Mercosul. Vamos entender a radiografia das dificuldades. Retórica à parte, você tem uma assimetria competitiva às inversas. Então, o Brasil trabalha com uma taxa de juros que é por 20 vezes mais alta do que a taxa de juros média da Europa. O Brasil trabalha manipulando a taxa de câmbio de maneira a estimular as importações pelos ciclos de consumismo demagógico que dominam o nosso país. Até hoje a mesma coisa, não muda muito não. Muda as pessoas e tal, mas o modelo cá embaixo é rigorosamente o mesmo. Portanto, o Brasil industrial, na hora que celebrar o princípio correto do livre comércio com uma região dinâmica do planeta como a Europa, vai ser condenado à morte. Percebe? Porque o financiamento, a tecnologia e a escala da indústria europeia, né, esmagam a melhor indústria brasileira, qualquer que seja ela. E há aí uma resistência já quase agônica de nós todos que estamos preocupados com a questão holística do Brasil e da sua integração ao mundo, né? Por outro lado, assimetrias inversas, o Brasil subsidia sua agricultura pesadamente, porque a agricultura brasileira não paga os juros que a economia urbana paga, subsidia pesadamente porque a agricultura brasileira não tem imposto. Só para você ter uma ideia, o IVA brasileiro é 27%. Eles têm 25% de isenção, de crédito. Percebe? E eles têm uma escala, dada a nossa dimensão territorial extraordinária. Se não tivéssemos isso, o Brasil já era um país que não tinha sequer como sobreviver hoje, porque é aí que vem um pouco de equilíbrio na conta externa brasileira, que é profunda e gravemente deficitária na questão do consumo urbano, o consumo industrial. Separando a manufatura, o Brasil tem um buraco de quase 130 mil milhões, nós chamamos bilhões de dólares por ano. Não é? E a agricultura, a pecuária e a mineração indenizam esse déficit quando os preços das commodities estão em alta como agora. Quando eles caem, o Brasil quebra, como quebrou com o Fernando Henrique, quebrou com Lula, quer dizer, com a Dilma, o mesmo partido, a mesma gente, mesmas pessoas, mesma concepção. Então, é um país que está realmente completamente dependente de fora. Ou seja, a agricultura e a pecuária europeias não resistem a competir com a agricultura e a pecuária brasileiras. Os argumentos de pessoas de boa fé, como você, não é? De que há aí uma questão de sustentabilidade, é uma hora importante para a gente fazer. Não são dominantes. Para quem tem a dose de cinismo, do seu ponto de vista filosófico, que eu já sou obrigado a ter, olhando a humanidade, como eu já sou obrigado pelos meus 65 anos a olhar, veja, então você nobilita o argumento, mas é muito grave. Por exemplo, o europeu precisa saber que durante a trágica etapa Bolsonaro, o Brasil regulamentou, autorizou o uso de mais de 600 agrotóxicos, quase todos eles banidos da Europa e dos Estados Unidos. Olha aqui, o Brasil autorizou e está sendo usado defensivos agrícolas, agrotóxicos, banidos da Europa e banidos porque absolutamente letais para a saúde humana. Como é que nós vamos celebrar um acordo em que a escala da agricultura brasileira vai vamos lá, o laticínio francês resiste? Não fica um. Não fica um, a não ser aquele que tem a personalidade de um camembert, a personalidade de um roquefort, né? Mas escala, não fica nenhum. E essa é a trama que nós precisamos tratar, percebe? Fazer desse movimento em direção ao livre comércio, que deve ser o princípio,
eu defendo como Marx ou como John Lennon, os tempos pedem que a gente cite os dois, não é? Que a humanidade caminhe para subverter suas fronteiras, enfim. Não é o que nós estamos assistindo. Mas não seria um mecanismo de pressão positiva, nomeadamente... Nos ajudará muito. Nos ajudará muito, porque estabelecer os mesmos parâmetros. Internamente no Brasil, essa coalizão reacionária manda e desmanda. Pouco importa se é Lula ou Bolsonaro, é a mesma gente. Porque eles atuam, inclusive, no parlamento. Em governos enfraquecidos, um país sem projeto, com um judiciário extremamente sensível aos humores do jornalismo e da política, ou a uma pressão externa, não é, honesta, porque na hora que se fizer uma pressão contra o Brasil desonesta, eu estarei do lado dos brasileiros. Claro. É meu dever. Né? Mas eu estou falando aqui no Parlamento Europeu para um deputado que eu conheço, que tem nomeado e que pode ajudar, modestamente que seja, a gente construir uma opinião pública em que essas coisas saiam do argumento falso que esconde as assimetrias e os temores do mundo rural europeu versus o mundo industrial brasileiro, não é? Que é quase agônico. Nós estamos agora com o processo de... Nós entramos em 2019, neste mandato, com o Brexit, portanto a saída do Reino Unido da União Europeia, portanto quase como um catalisador e prenúncio do fim da União Europeia. E depois tivemos a pandemia da Covid, tivemos algo que era impensável na União Europeia, que era a mutualização da dívida, portanto a União Europeia pedir dinheiro, mutualizar depois esse custo entre os Estados-membros, que antes era impensável, e depois cada Estado-membro ter o seu plano de recuperação e resiliência para ajudar a combater os efeitos perversos desta pandemia que todos nós sofremos. E agora sofremos os efeitos na parte energética e alimentar, que está diretamente ligada com tudo o que nós fazemos hoje em dia, devido à invasão da Federação Russa na Ucrânia. Essa invasão já tinha acontecido em 2014, mas efetivamente agora foi de modo muito brutal e selvático. E nós estamos a ver agora o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros de modo ligeiro, não tem sequer comparação com o Brasil, mas já o debate político está em torno de se esta elevação das taxas de juros não prejudica mais do que o possível benefício. Nós vemos que os créditos à habitação estão a consumir grande parte do orçamento familiar, os custos que as famílias e as pessoas e mesmo as empresas têm a nível energético continuam a subir e, portanto, aqui vai-se percebendo na realidade do dia-a-dia a importância das taxas de juros e do impacto no dia-a-dia de famílias, pessoas e empresas. O que é que falhou também em os brasileiros perceberem a importância deste seu marco, portanto, este estandarte que eu vi durante a campanha toda e que já fala há muitos anos? O que é que falhou as pessoas perceberem que realmente com este sistema de taxação é impossível vingar? Eu estou escrevendo um novo livro em que eu quero tomar um pouco mais de profundidade nessas questões que não são só brasileiras, elas são globais e têm uma centralidade na formação da opinião pública ocidental que acontece sempre na Europa. Não é que acaba sendo aqui na Europa, onde por experimentalismo ou por pioneirismo intelectual, não é? Isso é uma discussão que eu faço nesse livro, né? A emergência da burguesia mercantil criou Montesquieu, Rousseau, Voltaire, ou Voltaire, Montesquieu e Rousseau amoldaram as bases sociais para a Revolução Francesa? Eu acho que é uma relação bionívoca, mas talvez não caiba nessa discussão. Fica lá para o livro, para quem tiver uma noite de insônia ler. Mas, na prática, o que está acontecendo é que falta ao mundo hoje, não é, ideal mesmo. Você tinha no confronto da Segunda Guerra, está se comemorando hoje o dia da vitória da democracia contra o nazismo, não é? No dia 9 de maio, o que é que resultou daquele grande e sanguinolento conflito? Resultou uma humanidade relativamente coesa em matéria de amor à vida, de respeito à vida, e duas grandes concepções de organizar esse conforto, esse amor à vida, né? O liberalismo político, mais relevante do que o liberalismo econômico, que é mais teórico do que prático, a gente sabe disso, não é? Mas, enfim, que é uma ideia encantadora, o pluralismo, o respeito à diferença, a liberdade de expressão, são valores definitivos. E, de outro lado, o encantador mito ou sonho, como queira chamar, socialista, da igualdade,
ainda que a um custo se concedia na data de cerceamento das liberdades, né, havia a possibilidade de você dar a todos os seres humanos o que eles necessitassem e pedir deles o que eles pudessem dar, né, no sonho socialista. Ora, isso organizou a humanidade. Esse conflito organizou, a Europa foi um palco, né, ameaçado gravemente, porque era olho no olho o desafio, logo em seguida com artefatos nucleares capazes de promover o genocídio final da humanidade, enfim, o fim da humanidade, e por cima do muro de Berlim, olho no olho literalmente, ao alcance de uma pistola 22, não é? O conflito, enfim. Ora, isto a partir da dissolução da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, perdeu muito sentido. E o que é que faz a Europa, com muito respeito, é apenas um amante da paz e da humanidade? O que é que faz a Europa? Expande até a iminência da Rússia a OTAN, a NATO. Qual é a razão para isso? Não justifica a invasão da Ucrânia. A razão é a razão de nós vivermos perto de uma federação que teve sempre aspirações imperialistas. Eu compreendo isso. Não, mas será que federação russa? Então vamos falar de uma história um pouco menos contemporânea que dói menos. Será que existiria o nazismo e todas as sequelas terríveis para a humanidade se não fossem os equívocos do Tratado de Versalhes? É uma questão assim, eu condeno com toda clareza a invasão da Ucrânia. Para mim não há dubiedade, é o que nós em direito chamamos de exercício arbitrário das próprias razões. Não há razão para isso. A humanidade tem que avançar em direção a princípios que nós brasileiros cultivamos. A não intervenção em assuntos domésticos, portanto, refletir o que aconteceu na guerra híbrida dentro da Ucrânia, dando no que deu, é uma etapa, né? A solução pacífica dos conflitos, ou seja, a Rússia não pode exercitar a sua razão de ocupar a Crimeia, de ocupar, enfim. Para mim está muita clareza disso, mas eu estou preocupado em desarmar esta bomba, não é porque, sabe, o confronto, você imaginar, a Finlândia é um país de 5,5 milhões de habitantes, tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia e está a um pulo de São Petersburgo, onde nasceu Putin. A elite a qual Putin pertence considera que a Rússia, a velha Rússia, foi fundada em Kiev por um príncipe. Eles consideram aquilo um pedaço. Como é que a gente resolve isso? É com uma guerra por procuração? É aceitando essas coisas? Não está errado. Não sou ingênuo. Apenas a humanidade precisa evoluir para desarmar esta bomba e trazer a OTAN até Lituânia, Letônia e Estônia, para mim não me parece ser a providência correta. Porque dá um argumento. Mas há uma grande diferença, é que existe um pedido de adesão à NATO. A NATO não se expande por vontade própria. Há pedidos de... Eu estou antecedente a tudo isso. Claro. A razão é, se não há um confronto e se os mísseis intercontinentais dissolvem essa possibilidade única, por exemplo, por que a América do Norte levou a humanidade à iminência de um holocausto nuclear em 62? Porque a União Soviética quis colocar mísseis balísticos na iminência da Flórida. Que lado eu estava? Eu estava do lado de quem apoiou. Eu tinha 7 anos de idade ainda, mas, olhando a história, não é razoável isso. Percebe? O mundo está diferente, o mundo não é mais o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O sistema das Nações Unidas está caduco, está velho. Enfim, essas questões todas, para voltar ao método da nossa discussão, elas vão impactar na construção necessária de uma nova ordem internacional. É ingênuo? Que seja. Assentada no direito e não na violência, assentada na multipolaridade. Por quê? Porque isso é um dado da realidade. É um dado da realidade. Eu acho que aí estamos plenamente de acordo. Agora, perante uma... Eu só entrei nessa digressão, desculpe, porque eu estou na sede desse experimento que é a União Europeia. Sim. Então, na sua evolução, na pergunta, você me provocou a vontade de fazer essa militância, porque a Europa precisa se consolidar. Foi um equívoco, de um ponto de vista humanamente humilde, por favor, a saída da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Foi um equívoco, porque a humanidade precisa desse experimento, sabe? Séculos de conflito entre Alemanha e França, superados por um coletivo onde vocês todos estão aqui discutindo, sem se matarem uns aos outros, enfim, construindo um caminho que é o farol para a humanidade. Essa é a razão pela qual eu corro o risco de invadir assuntos da sua pertinência. Mas são assuntos que envolvem geopolítica mundial, portanto, hoje em dia vivemos num mundo globalizado. E isso é a característica que falta ao Brasil hoje, porque você tem um anti-americanismo,
na sociedade brasileira, uma percepção que é muito puxada pela história real, percebe? E aí o PT apropria isso e começa a fazer essa política de assembleia de estudante, dizer uma coisa aqui para dizer coisa completamente oposta acolá e tal. Isso tudo é uma tragédia. E é isso que me parece fundamental também agregar, que é o porquê que, respondendo claramente à sensibilidade da colonização e do impacto da colonização que nós tivemos em povos, nomeadamente o Brasil, isto é factual, o que é necessário para nós nos aproximarmos dos países da América Latina, da América do Sul e nomeadamente do Brasil. Eu acho que Portugal tem um papel fundamental também neste patamar, mesmo dentro da CPLP, dos países de língua portuguesa, mas falta também aqui, parece-me, um objetivo maior. Falámos em conversas informais também aqui a incapacidade da humanidade de se projetar para além do materialismo consumista que permeia as nossas vivências e sobretudo a juventude. Eu tenho quase 40 anos, eu sou um millennium, portanto eu vivi essa experiência social e vejo os fracassos da mesma. E tenho duas filhas, uma de 4 anos e outra de 15, e vejo a pressão gigantesca que é para o materialismo. E o que é que falta, como não temos um elo agregador, que é a língua portuguesa, o que é que falta nós, agregadores da língua portuguesa e de um projeto que muitas vezes transcende o material, o que é que nos falta para também sermos um exemplo de união entre a América do Sul e a União Europeia, e nomeadamente com esta ponte Portugal-Brasil. O que é que nos falta? Eu atribuo grandíssima importância à União Europeia, América do Sul. Muito grande importância. E um dos links, um dos vínculos de mais objetividade nessa aproximação é Portugal e Brasil, e a Espanha e alguns países naturalmente líderes na América Latina, como Argentina, Chile, sem desprezar ninguém, sim. E México, não é? Esses 3 países formam cultura. Não dispensaremos ninguém. Nós estamos parceiros do Uruguai, do Paraguai, no Mercosul, temos muita preocupação, com o que acontece na Venezuela. Não é mais razoável se apoiar em regimes como o de na Nicarágua. Acho que Cuba merece uma reflexão à parte, porque o embargo a esse tempo, segunda década do terceiro milênio, um embargo absolutamente inexplicável, percebe? A justificar a resistência. Claro. Não é? Eu conheço o povo cubano, é um povo educado. Claro. E só subsiste o regime com as suas peculiaridades também indefensáveis por conta do inimigo externo, que é esse embargo absolutamente inaceitável. Enfim, essa é a compreensão. A luta para que isso aconteça vai se dar, penso eu, em 2 grandes planos. Um plano ideal, que é o papel do pensamento progressista moderno, a partir da Idade Média, do medieval colapso neoliberal que aconteceu entre todos nós, que eu compreendo também. Ora, a Europa montou um sincretismo econômico e político chamado social-democracia, que produziu, com maior ou menor êxito, grandes manchas de equidade social e reduziu a miséria a uma dimensão de minorias mínimas, né, em alguns lugares. Mas isso, forçoso é reconhecer, se deu a partir de um Estado caro, certo? Que impôs uma taxa de tributação absolutamente a maior do planeta, que era perfeitamente sustentável. Por quê? Porque a produção econômica europeia não rivalizava com a produção econômica de nenhum lugar, a não ser, eu estou colocando a América do Norte como uma consequência natural da grande aliança vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. Porém, o fenômeno colonial e o fenômeno da emergência de um produto tão moderno tecnologicamente, só que qualificado por escala e sem tributação pesada, vindo do Oriente, no primeiro momento, tigres asiáticos, etc., agora a explosiva China, não é? Inviabilizou esse welfare state, sob o ponto de vista do custo de carregação dele, sob o ponto de vista da carga fiscal e da competitividade sistêmica da economia europeia. Daí o neoliberalismo vem quase como uma resposta prática. Eu percebo que o problema é esse, então eu tenho que desmontar o Estado, reduzir lá uma dimensão mínima, reduzir seu custo, restaurar a atividade. Só que isso não aconteceu. E eis aí o grande problema político, então. Qual é o desafio? Novas instituições que apropriem para o ócio ou para a classe trabalhadora esses ganhos disruptivos de
de produtividade que as novas tecnologias estão fazendo e que estão se concentrando na mão de 5 pessoas, 6 pessoas. Essa é a nova institucionalidade que nós temos que nos dar tratos à bola. E a Europa precisa, os seus intelectuais, seus políticos, nós precisam começar a experimentar. O experimento europeu já é um caminho disso, de ganhar escala, não é? de vencer os chauvinismos sem explicação, para se encorpar nessa novo desafio global, as apostas que a Alemanha está fazendo em tecnologia, que a França está fazendo, que a Itália está fazendo, que Portugal está fazendo, que a Espanha está fazendo, enfim, esse é um começo de caminho. Só que nós estamos lá atrás, lá no mundo pobre, olhando esse banquete e nos sentindo meio ressentidos. Por quê? Porque a crueldade prática do comércio, das relações, não é? E eu compreendo, eu não sou inocente, né? Compreendo, mas a crueldade prática produz exclusão. Aqui na Europa, produziu o quê? Produziu hordas migratórias que estão tensionando, não é, pelo aviltamento do mercado de trabalho e pela desqualificação dos serviços públicos, e fica imaginando qual é o efeito daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, de um primeiro país europeu de maioria muçulmana, como é a casa da França. Olha, isso é um desafio absolutamente grave e eu acho que, francamente, não será superado sem uma ordem internacional em que esse mundo tropical, Brasil, eu sou agradecido aos portugueses. Você fala do legado colonial e tal, mas o legado colonial português para nós brasileiros, que conhecemos a nossa história, é extraordinariamente positivo. Vou dar o desconto da escravidão, que é terrível, é uma chaga, um câncer tremendo. Mas abstraindo a escravidão, que não deve ser abstraída em nenhuma circunstância, eu estou pensando, mas o gênio português é a quem nós devemos a nossa unidade portentosa territorial. A América Espanhola implodiu em diversos países muito importantes, não é, mas pequenos, menores. O Brasil é uma nação de 200 milhões de habitantes, maior do que a Europa como continente. 2 pontos que falaste que parecem fundamentais é possível hoje na política conseguirmos falar abertamente, com tempo, com calma, com profundidade, quando até este mercantilismo da política nos faz empurrar para o TikTok, para o soundbite, para apanhar aquela meia frase que não ficou contextualizada. Onde é que está o papel da política, também compreendendo a voracidade dos momentos em que vivemos, não é? Que é tudo muito mais acelerado, mas onde é que está o papel da política ponderada, da política estrutural, sobretudo na juventude, onde se debatem os temas de modo compreensivo, extensivo, com vários atores, onde a diplomacia também tem um papel preponderante. Onde é que vê, nomeadamente também na juventude brasileira, este papel de maturação? Porque a rebeldia é um dos sinais da juventude, mas será que a rebeldia também não está muito conectada com o momentâneo? Como é que nós ultrapassamos isto também? Se eu tivesse a humildade necessária, eu deveria dizer que não sei. Né? Deveria dizer que não sei. Mas eu quero crer que, olhando para trás, a gente pode achar uma pista. Hoje é quase impossível. O que nós conversamos aqui, as pessoas que não desligaram, sabe, não compreenderam parte relevante. Mas nós estamos conversando, nós estamos insistindo. Eu tenho 65, você tem 40. Ou seja, está acontecendo. Quantos somos? Muito poucos hoje. Então é um problema de mérito, antes de mais nada, e um problema de pedagogia, de método. Então, um problema de mérito. Qual é a ideia que nós queremos defender? Então é o seguinte, nós vamos agora dizer para as pessoas, apenas reativamente, como os homens de boa vontade fazemos já. Nós já fazemos em casa, fazemos com nossos filhos, e tal, nós que chegamos a esse nível de escolarização, de educação e de conhecimento da vida, nós estamos dizendo, olha, não coma isso, que isso aqui é coisa ruim, isso aqui é produção com mão de obra em condição análoga de escravidão. Nós próprios evitamos, escolhemos um carro elétrico se pudermos comprar, em detrimento de um carro, e vamos na prateleira de orgânicos do supermercado, sabendo que aquilo é mais mal ajambrado, é um tomate mais feio, mais caro, mas nós compreendemos que há outros valores. Enfim, qual é a pedagogia que nós tivemos? Como nós podemos fazer para transformar isso numa coisa não reativa, não reacionária? Não é? Que na hora que uma pequena classe média chega na possibilidade de consumo, vem agora todo mundo dizer que não pode mais. Porque o símbolo do êxito social não é mais falar francês e inglês com fluência. O símbolo do êxito social agora é quanto de uma expectativa de consumo
excitada maravilhosamente por todos os buracos do nosso cérebro, né, dos nossos poros, nós damos conta de praticar com a renda apertada que temos. Nós temos que ressignificar a felicidade. É nesse ambiente que está, pode acreditar. Eu sei que eu estou parecendo um filósofo meio ridículo, não é? Para quem quer ganhar uma eleição, é quase impossível. Eu sei bastante bem do que eu estou falando, mas é necessário. É formular nova ideia, porque os valores, não é, de igualdade, das oportunidades para as pessoas poderem valer por si mesmas e não pelo endereço onde nasceram, pela família a qual pertencem, são valores definitivos. Nós vamos perder a ilusão de buscar a igualdade de oportunidade para as pessoas? Não podemos fazer, apenas temos que redesenhar o método. E aí é pedagogia, aí é exemplo. Por exemplo, eu estou dizendo que antes da gente fazer a grande revolução, né, que transforme a felicidade de novo num elemento subjetivo, espiritual, e não no consumismo desbragado, que vai matar o planeta, está matando o planeta, nós podemos pedir às pessoas que façam-se 3 perguntas, ao invés de só uma, no ato simples e trivial de consumo do dia a dia. Nós estamos obrigados a fazer uma pergunta: quanto custa? Teremos que continuar fazendo, portanto, uma das 3 novas perguntas é: quanto custa? Senão a gente rompe dialeticamente a lógica do povão, do povo pobre ou de classe média que vive com um orçamento apertado. Quanto custa? Portanto, ficar preocupado com produtividade, com eficiência, com taxa de juros, com taxa de câmbio, sabe? Isso tudo segue sendo dramaticamente necessário. Não pode ser só um ecologista, sabe? Gente boa, que a gente gosta de sair para tomar uma cerveja, mas a humanidade, apesar dele, está indo para o brejo. A segunda pergunta já é mais complexa. É: a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo? A quem aproveita? Eu vou acessar o Bom, Bonito e Barato, vou te dar um exemplo prático. O Brasil, há 20 anos atrás, tinha 60% do mercado de calçados populares da Europa. Já por uma divisão de trabalho que não era propriamente a melhor, justa, né? Que era uma mão de obra mais barata. Mas 60% do mercado de calçados populares da Europa era dominado por brasileiros. Pois bem, hoje cai de 20%, 15%. E a China entrou para tomar conta. Ora, por que quando tu vai comprar um sapato, você não faz a segunda pergunta? A quem aproveita o meu ato de consumo? Isso já é uma revolução, pode ser ensinado na pré-escola para todas as crianças hoje, antes das grandes inovações institucionais. E a terceira pergunta é: o meu ato de consumo é amistoso ao planeta, é amistoso à natureza na origem e no rejeito? Eu posso querer comprar uma coisa mais cara, menos bela, menos interessante, um melão menos enfeitado, menos encebado, porque ele foi produzido em bases orgânicas, sem depredar a natureza, sem criar uma coisa cancerígena, etc, etc. São 3 perguntas, vamos começar por essas. Eu acho que é por aí, pela inovação da ideia e por um método dialeticamente comprometido com o mais pobre e mais simples dos seres humanos. Eu diria que também, como seres políticos, todos nós somos seres políticos, mas política ativa, partidária, e dentro das instituições democráticas, o exemplo também é fundamental. É fundamental. Portanto, aí estamos com os pés muito bem assentos na terra, não nos deixarmos cair na ilusão, muitas vezes, do estatuto, não é? E nós aqui vivemos um pouco numa bolha e sermos muito terra a terra. E a segunda parte que eu depois não concretizei era aqui, dentro desta esfera muito relevante de sermos também um exemplo de pedagogia, naquela parte em que nós falávamos da disrupção do pensamento, há uma disrupção tecnológica a acontecer que vai condicionar tudo o que nós concepcionamos hoje em dia. E uma das ideias que eu exploro num documentário que fiz sobre o rendimento básico incondicional, que é um pouco diferente da proposta que o Ciro apresentou de renda básica, é diferente, porque ela é efetivamente incondicional para todos, mas era que esta prestação que era atribuída a todos os cidadãos de um determinado espaço geopolítico fosse também financiada por uma taxa sobre as tecnologias. Porquê? Porque nós vemos esta disparidade gigantesca cada vez mais no acesso a esta tecnologia, na posse mesmo. Portanto, todos nós acessamos, mas isto é um custo, muitas vezes é um custo invisível. E a tecnologia está cada vez mais centralizada em pequenos grupos, em pequenas pessoas, que são os novos, digamos, donos da verdade. Seria a taxação destas tecnologias uma forma também importante para redistribuir a riqueza? Como é que nós contrariamos também esta centralização? Porque é um caminho que temos visto em várias áreas,
concentração de riqueza, concentração de recursos, concentração de poder. Como é que nós contrariamos esta dinâmica agora na parte tecnológica? Veja, nós temos que dar tratos à bola por uma nova institucionalidade a partir de uma pergunta que devemos nos fazer a todos nós. É razoável? É assim mesmo? É uma condição fatal, como a lei da gravidade, que metade da humanidade viva com um dinheiro menor do que as 10% de pessoas mais ricas do mundo tenham? Se as pessoas acharem, porque nós precisamos evoluir dialeticamente com essa questão. Isso é razoável? Para ganhar um certo meio que não está muito ligado nisso, né? Então, esses 10% mais ricos vão resistir. Estão resistindo, eles estão subornando governos, instituições, parlamentos, mass media, etc, 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 e estão fazendo isso de uma forma sofisticada, né? Nós estamos num pleno debate sobre esse assunto agora no Brasil, regulação, não regulação das redes sociais, das coisas, etc, etc, e o argumento que se ouve é o mais pusilânime possível, de lado a lado, diga-se a bem da verdade, porque o que importa, você trouxe aqui, Francisco, é razoável que 6 pessoas, aqui são 6 pessoas, a gente nomeia Bill Gates, o finado Steve Jobs, o não sei quem tal, enfim, 6 pessoas têm esse poder e essa grana, essa fortuna tão grande, enfim, que é aurida pela contribuição democratizada radicalmente de toda a humanidade. Sim. Quando você pega num fundão da Caatinga do Brasil, do sertão do Brasil, aciona um celular, lá vai 1 centavo para a Apple. Ou 2 centavos, ou 10 centavos. O produto. Claro, então é de base massiva e tal. Agora, veja, com a ordem internacional, assim como está assentada, por exemplo, paraísos fiscais, essa sua ideia, ela corre o risco de não funcionar. Por quê? Porque se eu admito que no Canal da Mancha, 14 quilômetros que separam o Reino Unido da França, não é? Você tem uma ilha onde você pode botar dinheiro sem pagar imposto, percebe? E com a eletronização dos meios financeiros, então, é todo um novo desenho institucional que a humanidade precisa se dedicar a construir. Entre mentes, porque isso vai custar sangue, suor e lágrimas. Vai custar sangue, suor e lágrimas. Entre mentes, o que nós podemos e devemos fazer em nível nacional é tornar mais progressivos os modelos tributários. Uhum. E esse modelo de maior progressividade tem clarezas. Você deve optar claramente por tributar mais patrimônio e renda e menos o consumo. Embora possa se usar a tributação do consumo como setor a setor, efeito dissuasório desse consumo e não para arrecadar propriamente, se me entende. Não é? Claro. Então, esse é o que está possível de ser alcançado hoje. E a Europa, de novo, eu não falo isso para agradar. A Europa é o experimento institucional farol para a humanidade. Vocês não podem fracassar. Por quê? Porque aqui é uma experiência concreta de construção de um mundo comunitário, a despeito do respeito que deve permanecer das identidades, das personalidades culturais, não é? Entre Portugal e Espanha, ali vizinhos da Península Ibérica, tanto para quem como eu ama isso aqui, uma distinção personalíssima, não é? de cultura, tudo isso tem que ser mantido, porém são capazes de construir instituições novas, comunitárias, e de avançar em direção a produzir equidade social e, a partir daqui, concretudes na questão da mudança do padrão de consumo, sem o que a humanidade não vai ter um ambiente sadio. Acredite, você fazer o seguinte, não, prestando atenção na Amazônia, ok, vamos prestar atenção na Amazônia, eu estou aqui falando sobre isso despudoradamente, sem reserva, estou dizendo que o Brasil não tem projeto para isso, ok, tá bom? Mas e os Estados Unidos? Não é flagrante que o que está causando a mudança climática é a emissão de carbono? Quem é o maior poluidor do mundo? Qual é o maior produtor de gases do efeito estufa do mundo? E não há nada, e há um governo que se elege com essa retórica, sabe, com essa agenda identitária e tal, e que não fez absolutamente nada, com todo respeito, absolutamente nada, do seu ponto de vista estratégico, para mudar isso. Né? Quando a Rússia invade a Ucrânia, nós brasileiros tomamos 150%, 200% de aumento nos fertilizantes da nossa agricultura.
Para a exportação, você repassa, é uma espécie de hedge natural, porque os preços da comida de vocês todos subiram. Mas para o pobre lá do Brasil, ele ficou mais faminto um pouco. Isso não é possível a gente deixar que esse efeito borboleta óbvio não seja institucionalmente tratado. Bem, estamos a chegar agora ao fim da nossa quase 1 hora de conversa. Muito ficou por dizer. Ciro, obrigado por estares aqui connosco e por conversarmos tão abertamente sobre temas que concordamos em grande parte e discordamos pontualmente. Obrigada pela tua presença e espero que possamos fazer isto mais vezes. Muito obrigado a você, deputado Francisco Guerreiro. Muito obrigado mesmo por tudo, por existir especialmente. Obrigado. Um abraço.